Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando mais uma aula, nossa segunda aula de História dos Avivamentos. Já oramos, mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Estou muito feliz pelo nosso regresso e vamos lá. Vamos trabalhar, porque hoje temos bastante coisa ainda para falar com os irmãos sobre ainda os slides. Nós estaremos trabalhando durante um bom período com muitos slides e com outros materiais extras. E para a gente começar a nossa aula de hoje, meus irmãos, vamos ler Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Na aula da semana passada, fizemos alguns apontamentos, falamos sobre as definições do que seria avivamento. Claro que começamos a trabalhar. Fiz algumas perguntas para vocês sobre o Brasil, se o Brasil já passou por avivamento ou não. Mencionei também sobre qual é a diferença entre os dons espirituais, a salvação e também essa questão de avivamento. Será que toda vez que há manifestação de cura ou que há salvação de vidas, ali é um avivamento ou apenas é uma manifestação de Deus? Então, a gente vai continuar trabalhando em cima disso e hoje, de uma forma, eu diria, até um pouco mais especial, eu quero continuar e quero dar ênfase, inclusive, a essa parte tão importante que seria a teologia dos avivamentos. Então, hoje a nossa temática vai ser a continuação dos slides, as definições, o que é avivamento, o que não é avivamento, porque parece simples, mas eu quero poder levar a cada um de vocês essa ideia do avivamento bíblico. E por que há pouco eu falei sobre estarmos trabalhando hoje sobre teologia do avivamento? Porque eu acredito, irmãos, que assim como todas as doutrinas que trabalhamos no nosso seminário, nós só trabalhamos nelas porque há uma base bíblica. E não seria diferente agora nessa matéria do avivamento. Então, quando a gente vai falar sobre avivamento, o avivamento não é o fruto da nossa religiosidade. O avivamento não é fruto das nossas denominações. Não é o modismo. O avivamento é mais do que qualquer coisa que possamos pensar ou até mesmo imaginar. Por que eu digo isso? Porque as escrituras vão apontar para vários avivamentos. Então, na matéria de hoje, eu quero destacar a teologia do avivamento. E é óbvio que dessa forma, olhando na revelação bíblica, nós estaremos também olhando, além da revelação bíblica, a revelação de Deus na história. Ou seja, por isso que a gente chama essa matéria de história dos avivamentos. Mas para a gente abrir, como é costume, vamos ler Atos 2, do 1 ao 4. Quem achou pode ler para nós, por favor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Joia. Esse é um texto muito conhecido, todos nós sabemos desse texto. É o texto onde Deus derrama o poder dele sobre a igreja. E aqui estamos. Eu quero acreditar que nós, de uma forma direta ou indireta, ainda somos sustentados pelo mesmo poder que começou aqui em Atos 2. Você crê nisso? Sim, eu posso já falar? Eu sou um inconveniente. Não, pode falar, gente. Esse texto aí, na minha concepção, no conceito de avivamento, só se aviva aquilo que tem sem vida, está mórbido. Então, eu avivo aquilo que está mórbido. Então, eu entendo que aqui não seria um avivamento, mas uma manifestação do poder de Deus.
Porque eu vou avivar aquele, por exemplo, vou pegar a igreja, o Antigo Testamento. A igreja estava lá mórbida, estava lá sem vida, o povo, ele, e Deus vem avivar. Vem avivar por quê? Você vai dar vida àquele que está sem vida, está mórbido, é avivar. É igual um fogo que está se apagando, você vai fazer que ele se incendeia. Sua Então, ideia? Não, Joia, pode o concluir. Atos dos Apóstolos eu entendo assim, porque não seria um avivamento, seria a manifestação do poder de Deus. Até porque você vai fazer avivar uma pessoa que não é crente? Então, Não faz. por isso que essa matéria, Júnior, vai ser muito legal, porque a sua ideia não é errada. Você aviva o que está se É, apagando, a tá chama que mórbido. está se apagando, vem de repente aquela intensidade de mais Sim, azeite, mais combustão, né? sim, sim. Mas é É, bem curioso, Júnior, que o avivamento, ele é isso sim que você falou, no aspecto pessoal. Mas muitas vezes há um grupo, que nem esse grupo dos 120, que estavam no cenáculo, eles já eram crentes. sim. E aí onde entra as definições teológicas de avivamento, na coletividade. E é hoje, quando a gente for estudar, a gente vai ver agora, nessa sequência, essa ideia, porque geralmente nós, no dia a dia, fazemos uma confusão entre o avivamento e a espiritualidade, entre ser cheio do Espírito Santo e o avivamento. Então, tem hora que nós mesmos nos perdemos, até nas terminologias. Mas, ao estudar a teologia do avivamento, nós notamos que é uma pauta divina tão relevante que quando Deus realmente quer fazer algo diferente na história, ele faz o que ele fez em Atos 2. Porque você há de convir comigo que eram 120 fervorosos. Mas nós não podemos ter aquela ideia, eu diria pequena, de que só eram esses 120 que eram fiéis. Porque durante os 40 dias em que Jesus esteve na Terra, pode ver que os textos sagrados vão dizer que Jesus aparece para várias pessoas, e inclusive para um grupo de 500. Eu quero acreditar que esses 120 foram aqueles que foram presenteados, porque eles permaneceram na promessa. Mas haviam muitos servos de Deus espalhados em toda a região, inclusive na Galiléia, que era o quartel-general. Mas aqueles que estavam aguardando a promessa do Pai, e qual era ela? Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quem foi presenteado num primeiro momento foi os 120, ponto final, porque eles permaneceram. Mas quando a gente pensa na questão do avivamento, é possível também, Júnior, que alguém que já é cheio, num momento como esse, se torne transbordante. Então, assim, por isso que essa temática ela é bem interessante. Ela serve, ela se aplica em várias situações de um consenso geral. Sim, o que você disse é verdade. Aonde estava precisando de um renovo é a hora de avivar. Sim. Aonde estava tendo um declínio, quase uma apostasia, é a hora que Deus faz algo Sim. de diferente. E é Resgata. fato. Mas é possível também que num outro contexto também aconteça. Então, por isso que vai ser muito interessante essa Porque aula. nesse grupo aí de Atos, tinha gente que não era cristão, por alcançado. Então, aí é aí onde vai chegar o desdobramento do avivamento. E é isso que é legal. Por isso que é interessante, e na aula passada a gente falou bastante sobre que o avivamento ele é algo coletivo, não é apenas individual. Eu posso ser um cristão cheio do Espírito Santo, logo, um crente avivado. Mas o avivamento ele é coletivo. Sim, mas eu entendo assim, mas se ele produz um avivamento nos que são crentes, os que não são crentes, igual estava ali, a ideia não foi um avivamento nele, transcendeu a eles a manifestação de Deus de alcançá-los. Então eu digo assim, o avivamento ele vai interagir entre os que são cristãos e aqueles que não são, pela força do avivamento, eles são alcançados pelo poder de Deus. Sim. O Então, e aí, avivar vai avivar quem está com pouca vida. isso, Se o e outro por não tem isso, por isso que a temática, e eu abordei há pouco, antes da leitura do texto, que eu disse que hoje nós vamos trabalhar muito na teologia
do avivamento. Não apenas na teologia da história dos avivamentos, mas principalmente na história da revelação bíblica, porque a partir dela tem sentido a nossa história do cristianismo. Mas é isso aí. Hoje vai ser legal. Os slides vão ser bastante esclarecedores. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não, era só isso mesmo. A ideia que você falou mesmo é de que, exato, 120 é cristão, né? Que são cristãos, que é avivado. E o que não estava ali, que não era cristão, eu acho que aí não teria avivamento para ele, mas aí no avivamento, Deus manifesta o poder para alcançá-lo. Essa separação que eu consigo ver. Exatamente. Não pode ser uma coisa distinta, não pode ser geral, porque como vai avivar uma pessoa que não é crente? Então, é nisso que agora vai ser legal a história dos avivamentos. Por isso que eu falei há pouco que essa não é uma pauta denominacional. Por exemplo, irmão, só para quebrar algum tabu. As denominações, nós não temos denominações na Bíblia. A gente tem que ser honesto com isso. Com certeza. Denominações é uma permissão de Deus na história do cristianismo, desde que ele não atrapalhe a revelação. Porque no dia que a nossa denominação, ou até a igreja local, ela vai contra a palavra de Deus, aí o Senhor vai tratar com essa denominação e com essa igreja local. No entanto, nós não temos denominações. Como nós entendemos as denominações no contexto da história da igreja? Como se fossem tribos. Mas lembram que Deus puniu as suas tribos legítimas. E por que ele não faria o mesmo com as denominações errantes? Né? Então, a gente tem que saber o que é revelação e o que é costume, ou pauta humana, ou tradição humana, ou dogma humano. No entanto, a temática avivamento, ela está respaldada no Velho Testamento, e como na aula passada nós trabalhamos, o Novo Testamento praticamente é a história do avivamento. Praticamente, não é tudo. Mas é por isso que é legal a gente estar fundamentando essa ideia. Porque aí a gente vai olhar para a história do cristianismo e vamos enxergar, aqui foi um avivamento, ali foi um mover de Deus, acolá foi uma manifestação de Deus também, como um mover, lá deduzimos que foi um outro avivamento. Para quê? Porque a gente anseia isso. E então, já vou fazer uma pergunta para vocês. Então, mais algum comentário, meus irmãos? Tudo bem até aí? Dil, Maísa, Cleusa, tranquilo? Jóia. Então vamos agora, irmãos, dar continuação, porque nós estávamos trabalhando no slide e eu quero continuar falando sobre eles, né? Nós, semana passada, começamos falando sobre a definição de avivamento. Vocês estão conseguindo enxergar? Não. Não? Então, peraí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E agora? Todos estão vendo? Sim, pastor. Sim, agora foi. Já. Definição de avivamento. Então vamos lá. Trabalhamos já no significado bíblico do termo. Hoje a gente também vai usar outro slide para falar sobre o que significa, da onde vem essa palavra, qual o verbo no hebraico e no grego. Trabalhamos lembrando que o significado primário é preservar ou manter vivo. Tem aquela ideia de purificar, corrigir, livrar do mal, do pecado, tirar as escórias, ou seja, é um crescimento. Mostramos isso tudo, a quantidade de vezes que é trabalhado essa palavra no Velho Testamento. Falamos também no Novo Testamento, dando uma ideia, eu diria mais ampla, que seria a ideia de lançar novos brotos ou florescer novamente, além daquela ideia que a gente tem de purificação, de corrigir, de livrar do mal. A ideia do Novo Testamento é uma ideia de reacender a chama. Aquela chama que se apagava aos poucos, mas agora ela se acende com intensidade, com vigor, e na mesma semelhança de uma planta que também lança novos brotos, floresce novamente, ou seja, vai frutificar. Falamos desses termos no Novo Testamento e no Velho Testamento e começamos um apontamento sobre o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente, e começamos a ler. Então vamos ler de novo, porque para a gente entender o que
é avivamento, a gente tem que tirar as arestas do que não é avivamento. E Também não é nós, novo. e nós que temos uma tradição, eu diria, avivada e pentecostal, nós se perdemos muito mais do que os nossos irmãos tradicional. Por exemplo, irmãos, a gente vê uma cruzada, vê algumas dezenas de pessoas se converter, a gente fala, é o avivamento. Ou quando tem, no caso, curas divinas. É o avivamento. Ou quando Deus levanta um profeta. E eu acredito que Deus pode levantar os seus profetas, sabendo que o verdadeiro profeta é aquele que proclama a palavra de Deus. Mas Deus pode dar um dom de profecia inspirativa para alguns servos. Eu sei que os pentecostais avivados, e principalmente os neopentecostais, fazem uma salada medonha sobre esse tema, mas nós não podemos, né, jogar fora a criança só porque ela estava suja e a gente banhou e a água ficou suja, a gente joga fora a água e a criança junto. A gente joga fora a água suja e deixa a criança. Ou seja, não é porque existem igrejas errantes que a gente vai abolir a igreja. Não é porque existem falsos profetas que a gente vai abolir os profetas. Não é porque tem pastores que são falsos pastores que a gente vai abominar o pastorado. A mesma coisa é do assunto do avivamento. Mas nós, como pentecostais e avivados, gostamos muito desse tema da espiritualidade e a gente se perde um pouco nessa questão. Então, agora a gente vai pontuar no livro do nosso querido reverendo Augusto Hernandes Dias Lopes a ideia do o que não é o avivamento, né? Porque aí, diante dessa temática, fica muito mais fácil entender o que é. Então, leia para nós, Dil, por gentileza, rapidamente, o 1. Avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus. Avivamento é a obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove e nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento. A igreja não agenda e nem programa avivamento. A igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada. A igreja não produz vento do Espírito. Ela só pode içar suas velas em direção a esse vento. Joia! Não é uma ação da igreja. Podemos ser bem intencionados, podemos ser piedosos, podemos tudo, mas não é obra nossa. Então, primeiro item, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo. Continua a leitura para nós, Gil. Outro ponto. É o mesmo ponto aí, pastor? Não, é o segundo ponto agora, a soberania de É o Deus. segundo. Ok. A soberania de Deus. No entanto, não anula a responsabilidade humana. O avivamento jamais virá se a igreja não operar o caminho do Senhor, não preparar o caminho do Senhor. 5. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem a oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca, não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito. Contudo, quem determina o quanto e como do avivamento é Deus. Ele é soberano. Joia. Ainda estamos no primeiro ponto. Eu quis dizer o seguinte, era uma outra página, dentro ainda desse ponto. Ou seja, mesmo sabendo que não é uma agenda da igreja, a igreja tem que fazer o seu papel. Nós precisamos amar a Deus, precisamos preparar o nosso coração como Deus deseja. Para quê? Para que realmente o Senhor, quando Ele desejar fazer algo extraordinário, Ele vai fazer como Ele quer. Ele é o soberano. Nós só nos aproximamos de Deus. Mas quem vai fazer a obra é Deus. Eu venho pregando desde o ano passado sobre os profetas, e um versículo de Zacarias, que é Zacarias 1:3, diz assim: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Ou seja, essa matemática do Velho Testamento, que tantos os homens de Deus, patriarcas, viviam, quanto depois na lei Moisés ensinava, quanto os profetas declaravam. Se queremos grandes coisas para Deus, precisamos empreender grandes obras para Deus. William Carey dizia isso. Desejamos grandes coisas para Deus? Sonhamos com grandes realizações no reino de Deus? Vamos empreender, ou seja, vamos preparar o caminho.
vamos amá-lo, vamos se debruçar sobre essas coisas, e aí, segundo a soberania de Deus, ele vai realizar o que ele bem deseja. Tá bom, meus irmãos? Algum Segunda ponto? Crônica 7,14. Como? Segunda Crônica 7,14. Se Isso, o meu Júnior. povo... Isso, muito bom, muito bem citado. Podem ver, irmãos, é aqui que entra o grande mistério da participação humana junto com a soberania de Deus. Acreditamos na predestinação, acreditamos na eleição, é uma temática bíblica, mas acreditamos também que esses predestinados e eleitos, eles são dedicados, eles são militantes, eles são pessoas que realmente dedicam a sua vida, crendo e dão o seu melhor. E aí, diante dessa correlação entre a soberania de Deus, dos desígnios e propósitos de Deus e a nossa dedicação, Deus faz milagres. Me explica o milagre da oração. Não dá para entender, meus irmãos. A gente crê que ao orar, Deus abre as portas e as janelas do céu. Ao orar, a mão de Deus trabalha. Ao orar, os braços de Deus são estendidos. Ao orar, os ouvidos de Deus são inclinados. Me explica como pode isso tudo acontecer. Eu não sei explicar, porque se eu soubesse, deixaria de ser um milagre. Milagre não se explica. No entanto, é uma realidade, é uma promessa. E nós vivenciamos isso. E a temática do avivamento, ela é bem parecida no sentido, nós não geramos, mas no momento em que preparamos o caminho, que estamos bem quebrantados, que fazemos como o Júnior citou, ou como eu citei também dos profetas, Deus derrama a sua graça sobre o seu povo. Tá bom? Joia, até aí? Algum comentário, meus irmãos? Não? Não é Ô, só... pastor, Pode falar, muitos Gil. pensam porque Deus, sendo soberano e onipotente, ele faz, né, de uma forma arbitrária e unilateral a sua vontade prevalecer. Mas ele, na verdade, ele espera de nós, né, uma interação, na verdade, né? Sim, Ele sim. espera, e aí se encaixa muito bem com esse texto que o senhor falou: volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Na verdade, o que Deus espera de nós é uma interação, né, uma resposta àquilo que ele faz em nós. Exatamente. Mas você quer falar alguma coisa, Fia? Não? Mais irmãos querem Não, comentar não. mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Joia? É que, às vezes, as pessoas confundem, né? A emoção e a convicção são elementos que existem na pessoa de um grupo que está buscando a Deus. E a manifestação de Deus, mas não significa que há avivamento. Que pode ter esses dois elementos dentro do avivamento, mas só esses dois não vai ser suficiente, porque vai ser esse elemento de uma manifestação humana só, e não de Deus. Sim. Na realidade, não deixa de ser, Júnior, uma visitação divina. É por isso que eu disse que nós nos perdemos sobre a temática do avivamento. O Espírito Santo me visitando já é um avivamento pessoal? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Sim, Não mas esse deixa aí de ser. No entanto, quando a gente compreende essa complexidade do que é o avivamento e o que não é o avivamento, nós não vamos negar a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai ser valorizado, prestigiado e honrado. O lado humano nosso, da nossa dedicação, a gente tem que considerar. No entanto, a gente sabe que mesmo quando um crente ele é muito dedicado, é óbvio que ele só consegue ser dedicado porque ele é alguém sustentado por Deus. Essa ideia de dedicação autorredentiva é uma tolice nossa da nossa própria religiosidade. Assim como nós, muitas vezes, nos sentimos melhores do que os outros no nosso trabalho, porque somos mais aplicados, a gente tenta fazer isso com relação à fé. Pensamos assim: se eu for mais aplicado do que o irmão, o mérito vai ser meu. E quando se diz questões do reino, nem sempre se casa isso, porque muitas vezes a gente pode até ter um nível de consagração mais elevado do que o outro irmão, mas Deus escolhe usar o outro irmão. E aí é onde entra os mistérios do reino. Agora, é óbvio que eu ganho por ser consagrado, mas a utilidade no reino não depende de nós. Então,
perceba, são assuntos que ao mesmo tempo são simples, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo. E por que estudá-lo é importante? Porque quando vermos o agir de Deus na história, ou na nossa igreja, a gente não vai ter aquela soberba. E aqui, irmãos, deixa eu até... Porque eu estou sendo um pouco repetitivo. Eu não sei por que razão, mas o povo de Deus se perde muito na soberba. O povo de Deus não pode prosperar um pouquinho mais do que o outro, ter um pouquinho mais de projeção, ser mais usado. É difícil a gente ver um servo de Deus que Deus está levantando muito e ele não se perder na soberba. Eu deduzo que a pessoa se perde na soberba porque ela não sabe viver essa dependência do Espírito Santo. Ela não sabe que tudo isso que acontece no reino é graça de Deus sobre a vida dela. Mesmo que essa pessoa seja disciplinada, não é a virtude dela no reino. Então a gente acaba se perdendo um pouco. E imagina quando Deus derramar um grande avivamento. E assim, nós estaremos estudando no livro, texto, nos finais do nosso bloco, que muitos pastores se perderam, mesmo depois dos grandes avivamentos pentecostais, etc. e tal, eles se perderam. Então, esse estudo ele é importante, porque se uma hora nós presenciarmos um mover de Deus muito grande, essas temáticas a gente vai recordar. Ou a gente vai poder um lembrar o outro, dizendo, olha, lembra que na aula a gente aprendeu aquilo outro? Porque é muito fácil a gente se perder na nossa própria virtude, tá bom? Então, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Graça e paz, pastor Johnny. Tudo bem, pastor, irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Boa noite. Mais alguma pergunta? Não? Júnior, pode ler para nós o 2? Avivamento não é mudança doutrinária. Avivamento. Tá dando para ver, Júnior? Sim, ok. Cometem leda engano aqueles que querem descartar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. Desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé e em movimento sem a estrutura óssea. Não há vida piedosa sem doutrina. Doutrina é a base da ética. A teologia é a mãe da ética. Assim como o homem crê no seu coração, assim ele é. Joia. Alguma dúvida, meus irmãos? Sejamos honestos, irmãos. Esse é um ponto que também o povo de Deus se perde. Por quê? Porque precisa de mudar de denominação, precisa de mudar de igreja, precisa de mudar de tudo, porque assim, com a mudança, logo vem o poder. E na realidade, o que nós precisamos é só realmente sermos profundos nas doutrinas. É óbvio que podem existir igrejas que têm princípios até heréticos. Aí, nesse caso, sim, tem que ser o quê? Tem que voltar às bases. Mas muitas vezes a gente pensa que é a troca da denominação, é a troca da doutrina, sendo que, na realidade, avivamento não é apenas isso. Não, avivamento está muito mais ligado a esse posicionamento nosso, essa entrega nossa, aonde quer que estejamos. Mais do que a troca pela troca. Né? Podem ver como que os pastores nos nossos dias e pensadores cristãos, eles são vaidosos com relação a isso. O culto à igreja se tornou um ídolo também. O culto à denominação. E isso é muito perigoso. Tá bom? Alguma dúvida? Algum apontamento sobre essa questão? Eu acho que vai ser muito complexo aí a discussão, o debate, né? Embora os conceitos aí tenta traçar um caminho, mas ele não é muito complexo, porque a santidade, a salvação que você tem pessoal, você falou, o Espírito Santo te visitando é um avivamento particular para você. Não é na repercussão geral, não é a repercussão da vida da igreja na sua coletividade inteira. Então a gente vai ter essa ideia assim, o país inteiro lá houve um avivamento. Até quando foi avivamento? Até quando não foi? Enquanto que houve um avivamento para você.
Você estava desanimado e Deus te avivou. Deus Então, te... a gente vai tá vendo tudo isso, Júnior, tudo isso. Mas, assim, só voltando ao slide anterior, eu quero destacar, assim, só essa ideia, porque muitas vezes, pensa assim, Júnior, né? Muitos irmãos, automaticamente, eles dizem o seguinte: você tem que sair da igreja tradicional para ir para a avivada, para você ser avivado. Ele pode ser um tradicional cheio do Espírito Santo. Quem me disse que Russell Shedd não era cheio de Espírito Santo? Você entende? Aí Né? é meio esquisito, né? Porque aí é confundir avivamento para eles movimentos emocionais. Então, por isso que eu estou te dizendo. Você vê, é mais complexo, né? Por isso que você está abordando, é mais complexo mesmo. Né? Então, você vê que avivamento pessoal tem a ver, né? Não tem a ver com essa troca de doutrina. Mas é o que? É o aprofundamento na doutrina. A não ser, como eu disse, quando você tem segmentos heréticos, né? Então, leia para nós, Júnior, aqui esse outro slide ainda do segundo ponto, que avivamento não é mudança doutrinária. Vida sem doutrina gera miticismo e experiencialismo subjetivista. Avivamento sem doutrina é fogo de palha, é movimento emocionalista, é experiencialismo personalista e antropocentrista. Deus tem compromisso com a verdade, a sua palavra é a verdade, e todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra. O avivamento precisa estar norteado pela Escritura, e não por sonhos e visões. Precisa estar dentro das balizas da Bíblia e não dentro dos muros de revelações subjetivistas, muitas vezes feitas na carne. E aí, meus irmãos, o que vocês acharam dessa afirmação do reverendo Hernandes Dias Lopes? Forte, forte, mas é isso mesmo. Isso aí. Irmãos, nós como avivados, pentecostais, igrejas mais abertas, a gente não pode esquecer disso. Quantas vezes eu fui em vigílias, em monte, que os irmãos ficavam atrás de graveto. E eu falava assim, gente, o que é o importante no monte? É a gente orar. Não é a busca do graveto. O graveto que acende. Não é a cura. É clamar a Deus. Que coisa mais maravilhosa do que você dedicar uma noite sua para buscar a presença de Deus? Que coisa mais sublime do que isso? A gente precisa do sinal, a gente precisa da língua, precisa da profecia. Como que a gente é voltado ao misticismo e ao experimentalismo? E muitas ideias de avivamentos nossas estão baseadas em emotividade. Por isso que estudar sobre esse tema é importante. E aqui, como pastor, já praticamente há 30 anos, né? O ano que vem eu faço 30 anos cuidando da comunidade. Esse ano, agora, em julho, no meio do ano, eu faço 29 anos cuidando. 27 anos pastorado. Meus irmãos, quem mais me deu trabalho na igreja foram os emotivos. Os emotivos se entregam para tudo. Mas do mesmo jeito que eles são entregues para uma emoção boa, depois são entregues para uma emoção ruim. São os mais fofoqueiros, são os mais perdidos, são os que mais também chutam o pau da barraca. Por quê? Porque a fé deles é conduzida e baseada pela emoção. Ou seja, é um experiencialismo personalista e antropocentrista. Concordo em gênero, número e grau com o reverendo. Então, avivamento não é mudança doutrinária e não é experiência pessoal. Irmãos, eu tive já inúmeras experiências com Deus e eu me lembro de, até mesmo em sonhos, por exemplo, de sonhar falando em línguas e no dia seguinte eu morava nessa época sozinho, minha irmã estava em casa. Ela falou, irmão, aconteceu umas coisas aqui que eu vi você orando de noite e aí eu falava, ou seja, extravasa. Agora, eu poderia dizer que ali foi o quê? Que Deus me visitou no sonho. Talvez seja sonhar expulsando o demônio. Nos nossos laboratórios, muitas vezes com Deus, começa em sonho. Por quê? Porque é assim que Deus vai fazendo. Ele vai treinando cada um como ele quer. E depois ele expande segundo os critérios dele, né? Tá bom, meus irmãos? Mais algum comentário aqui? Não, é só que esse texto aí é interessante, mas é como eu tinha falado outro dia, a gente tomar cuidado com os dois extremos, porque para o reverendo também, que ele é de um lado em que, tudo bem, a gente tem que tomar cuidado com esses aventureiros que vai para a vigília, mas nem todo mundo vai para buscar experiências fictícias, essas questões de
misticismo. E muita gente não vai com boa fé, Sim, para orar a sim. Deus. Agora, por outro lado, também tem esses que é do gelo, do Polo Norte, que eles não oram também. Ah, não. Aí já. Eles não Mas, buscam, ninguém busca experiência, mas eles também não buscam. sim. Tem, Não tem os é? extremos, né, Júnior? Os extremos são sempre Exatamente. doentios, né? Mas, Júnior, você pode Vai ver. espiritualizar tudo, Mas, Júnior, tudo. quando a gente começa a conviver com um grupo pentecostal e tradicional, a gente nota que quem é piedoso pela Sim, inclinação mas aí tem pessoal. o que eu tô falando, mas tem um modelo aí que difere disso aí. Você tem um extremo que você aborda, esses apotricista, esses emocionalista. Por outro lado, também tem pessoas do lado super tradicional que não acreditam em nada, nem na oração. Mas Então, mas não eles tem vão nada. destoar daqueles verdadeiros, eu diria, irmãos que a gente está se referindo, né? Porque quando a gente pega até na história da igreja, a gente vai ver que antigamente não existia essa diferença entre avivado e pentecostal e Não, tradicional. Haviam grupos protestantes, havia sim, os seus dissidentes, mas havia aqueles que não estavam conformados com a religião institucionalizada e aqueles que queriam trazer uma experiência mais vívida da fé e sim. das promessas bíblicas. Hoje nós temos essa roupagem, mas assim, na história da igreja, quando nós vemos, por exemplo, John Wesley ele não foi bem aceito porque ele fugiu com o padrão da igreja institucionalizada. Mas perceba, John Wesley não profetizava como os profetas pentecostais, ele não expulsava os demônios como outros fazem, ele não orava impondo as mãos, mas dava para ver que ele tinha uma vida avivada. O fruto era um fruto do Espírito Santo, né? Então, assim, a gente sabe que tem os extremos e eles são doentios. Agora, uma segunda afirmação aqui do reverendo é que todo avivamento começa com a palavra de Deus. Ou seja, guardem essa máxima. Essa vai ser a base da aula de hoje. A teologia do avivamento ela é baseada na palavra. O avivamento nasce da palavra. Sem palavra não acontece avivamento, tá bom? Então, continuando aqui, vamos lá, continuando aqui os nossos slides. 3. Avivamento não é mudança litúrgica. Leia para nós, Maísa, por favor. Muitos crentes confundem avivamento com forma de culto, com liturgia animada, com coreografia instrumental aparatosa. Louvor não é encenação, não é mimetismo, não é ritualismo, não é emocionalismo, não é apenas seguir formas pré-estabelecidas, como bater palmas, dizer aleluia, amém e levantar as mãos. Louvor que apenas levanta as mãos para o alto, mas não as estende para o necessitado, não agrada a Deus. A Bíblia ordena levantar mãos santas ao Senhor, no gesto de rendição e entrega. 1 Timóteo 2,8. Louvor em que a pessoa apenas saltita e pula, mas não vive em santidade, é ofensa a Deus. Louvor que apenas verbaliza coisas bonitas para Deus, mas não leva a Deus a sério na vida, é fogo estranho diante do Senhor. Que joia, meus irmãos. Muito boa essa afirmação, não? Tudo Sim. bem? Sim. Tranquilo? Querem fazer algum apontamento? Mais um, eu digo que louvor não é apenas. Louvor não é apenas. Por que louvor? Louvor, além de ser uma vida, todos nós erramos, por mais que um tem um padrão de honestidade, de fidelidade a Deus maior que o outro, mas Deus sabe todo mundo e conhece todo mundo. Louvor, que ele colocou aí, eu diria, não é só isso, porque louvor é subjetivo. Está dentro de você e Deus é que vê. Quando você está adorando de verdade, sua vida é uma adoração, e ela resulta naquele momento. Não é claro que ele falou uma coisa meio óbvia aqui no início. Não é liturgia, não é aquela dança, não é aquele estereótipo. É louvor, é além da vida, é a que está dentro da pessoa, quando a pessoa está adorando. Jesus falou que Louvar é mais do que cantar, né? Exato, espírito em verdade. Louvar é viver a essência Isso. de Deus em nós o tempo todo, né?
Deus falou lá, Jesus falou para a mulher samaritana que busca Deus, verdadeiro Deus, que adora isso que tem verdade. E essa Exatamente. questão está muito ligada com uma questão subjetiva. Então, e litúrgica, vocês têm que lembrar, irmãos, que os tradicionais sofreram muito com isso, porque quando se tinha um hino mais agitado, o povo gostava, eles já transferiam, tá vendo? Aquele hino é avivado. Sendo que Sim. são ideias, são roupagens que parecem que é bobeira, mas não são. O movimento gospel, por exemplo, que teve o seu início ali na década de 90, foi uma inovação no aspecto musical, foi bom porque ganhou muitas pessoas, foi, mas também tem um lado que é perigoso, porque muitas vezes um grupo que canta muito bem, que leva as massas à emotividade, não significa que eles estão realmente cantando com muita unção. Podem ser fruto da emotividade, da técnica. É claro que nós devemos ter equilíbrio entre tudo isso, sermos bons na técnica, mas principalmente na espiritualidade. E, naturalmente, atingiremos as emoções das pessoas, mas é óbvio, depois de ter atingido a alma e o espírito. No entanto, a abordagem dele aqui é aquela ideia mais, eu diria, mais que tem uma ruptura. Nas igrejas mais tradicionais, eles sofrem muito com isso, porque se não canta daquele jeito, se não toca aquela banda, eles são mal vistos. E a gente sabe que, graças a Deus, ao longo dos anos, essas bobeiradas já caíram por terra. Mas é bom lembrar, porque muitas vezes, como o Júnior disse, o Novo Testamento não tem, como eu disse na aula passada, não tem essa clareza, né, de que os crentes eles paravam para cantar, para adorar, como era no Velho Testamento, porque eles entendiam que a adoração, como o Júnior bem colocou, é um estilo de vida. É muito mais do que cantar apenas. Quando a gente faz uma obra, quando a gente realmente vive em santidade, já é fruto da adoração. Tá bom, meus irmãos? E o cântico alegre, às vezes, por exemplo, um tipo de cântico. Por exemplo, tem um culto litúrgico, que o louvor é alegre. A ideia, tem igreja batista, que eu já frequentei, que aquela igreja batista não podia nem ter nem bateria, só piano. Não tinha instrumento, era piano. Porque você pega uma igreja, igual uma congregação, é aquela música meio mórbida, sabe? Só o órgão, com a orquestra. A ideia que eles têm é que ali aquele tipo de louvor é o sacro, a ideia do sacro. Isso. Então, é muito os relativo. exageros são ruins, né, Júnior? Muito relativo isso aí. E os exageros sempre são ruins, né, irmãos? Ao mesmo tempo, irmãos, eu me recordo de uma ocasião que eu conversava com os irmãos lá no pregão, e eles falaram assim para mim, tinha um grupo de irmãos que era da mesma igreja. Enquanto conversávamos, né, como que foi o culto na sua igreja esse final de semana, um deles disse assim, lá na minha igreja foi tão bom o culto, que não teve nem palavra. Começou o louvor, a manifestação, e foi ver, não teve palavra. Ao mesmo tempo, parece que é uma declaração ingênua, e é mesmo, de um grupo de pessoas e de uma comunidade que viu no período do louvor ou daquela manifestação de adoração o necessário para o culto. Sabendo que ali houve a presença de Deus, houve uma visitação, mas se há uma manifestação é porque um dia houve palavra. E se a gente continua indo só por esse caminho da música, do louvor sem palavra, a gente acaba caindo no emotivismo também errado. Ou seja, percebo, muitas igrejas, elas acham que a presença de Deus está só durante o louvor. Né? Então é bem curioso essas questões, e por isso que a ideia da liturgia, a gente tem que ter muito equilíbrio em ambas as coisas. Né? A gente não deve ser rigoroso ao ponto de proibirmos tudo, mas também não devemos ser ingênuos de achar que, porque houve uma manifestação, não precisa ter palavra, não precisa ter oração, ou seja, os excessos, né? É importante a gente seguir as escrituras como ela nos deixa. Tá bom? Leia para nós, Júnior, agora essa parte
Ah, não, era a Sim. Maísa, né, que estava lendo? É, mas Isso, leia ainda o outro slide, louvor. Louvor que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência e não leva as pessoas a confiarem em Deus, não é louvor, é barulho aos ouvidos de Deus. Assim diz o Senhor: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Amós 5:23. Olha que fantástico. Eu costumo dizer na nossa igreja, irmãos, que um caminhão de desobediência, ou melhor, um caminhão de oração não compensa uma vida de desobediência. Eu vou para a vigília, não vou para o culto, oro de manhã, oro no meio-dia, mas vivo sendo errante. Faço o que não pode. Não vai adiantar quase de nada. Falar que Deus não vai contemplar a oração, não é isso. Mas Deus não vai responder essa vida de uma forma onde Ele tenha a aprovação. Porque o que mais Deus deseja de nós? Que obedeçamos. Então, o louvor é a mesma coisa, né? Louvores que são carismáticos, que são fervorosos, mas que no momento que acaba o culto eu vou para o pecado, a palavra de Amós se adequa perfeitamente, porque são barulhos emotivos. Porque se realmente eu louvo a Deus de todo o meu coração, o louvor me acompanha em todos os lugares que estamos, tá bom? Joia? Então, avivamento não é uma mudança litúrgica. Leia para nós ainda, Maísa, por favor. Todavia, é preciso dizer que, embora o avivamento não seja uma mudança de liturgia, todo avivamento mexe com a liturgia. O avivamento desinstala a liturgia ritualista, cerimonialista, formalista, fria e morta, e põe em seu lugar uma liturgia viva, alegre, ungida, onde há liberdade do espírito, sem abandonar a ordem e a decência. Em épocas de avivamento, a liturgia é desengessada e o povo, com alegria e liberdade do espírito, adora a Deus, em espírito e em verdade, sem regras rígidas pré-estabelecidas. Cada culto é um acontecimento singular, novo, onde há abertura para o que Deus deseja falar e fazer com seu povo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente não pode nem ir para os extremos, a gente sabe que quando o Espírito Santo é derramado de forma poderosa sobre o povo de Deus, há uma ruptura, há uma mudança. A gente joga fora aquela roupagem e algo novo acontece. Tá bom, meus irmãos? 4 agora, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Agora, avivamento não é uma ênfase carismática unilateral. Muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a milagres, curas e exorcismos, sem observarem a abrangência global da doutrina pneumatológica. Este é um sério perigo. Toda vez que enfatizamos uma verdade em detrimento de outra, nós produzimos deformações, distorções nessa verdade. Joia. Quero gastar um minuto aqui com vocês, meus irmãos. Esse é um ponto muito importante. Lembra que na aula passada eu fiz uma pergunta sobre a questão dos dons? Como explicar essa questão dos dons espirituais? Como explicar essa questão dos dons na igreja? Como que a gente deve viver com essa relação entre os dons, a cura, ganhar vidas, o evangelismo? Será que a gente já está sendo uma igreja avivada? Porque aqui eu gosto de refletir um pouco com esse ponto com os irmãos, porque Deus ele pode estar fazendo certas coisas com um grupo e não necessariamente ainda ser um avivamento. Não sei se vocês compreendem o que eu quero dizer. Vamos acabar de ler os slides? Leia para nós, pastor Jones, que aí a gente vai para o debate. Tá bom. Continuo no ponto 4. A igreja hoje está correndo mais atrás de sinais do que atrás de santidade. A igreja hoje empolga-se mais com milagres do que com a vida cheia do Espírito. A igreja hoje anseia mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. A igreja hoje busca mais uma vida antropocêntrica do que teocêntrica. Avivamento não é efervescência carismática. Uma igreja pode ter todos os dons sem ser uma igreja avivada.
Avivamento não é conhecido pelos dons do Espírito, mas pelo fruto do Espírito. E o último ponto, por favor. É verdade que em épocas de avivamento, os dons são buscados, exercidos para a glória de Deus e edificação da igreja, mas a ênfase carismática não é sinônimo de avivamento. Jóia, eu quero gastar agora aqui esses minutos finais desse módulo sobre esse ponto com vocês. Meus irmãos, parece bobeira, mas guardem isso. É possível ter uma comunidade ou uma denominação bem fervorosa, repleta de dons, uma igreja vibrante, sem estarmos vivendo o avivamento. Eu sei que parece antagônico essa ideia, mas ela não é. Ela não é. Quando nós pegamos assim alguns momentos e alguns cortes na história bíblica, a gente vai ver momentos em que o povo de Deus tinha um grupo sempre fervoroso ali, um grupo sempre piedoso, que muitas vezes eles viviam as verdades de Deus, eles abençoavam outras pessoas, mas eles não estavam vivendo em avivamento. Então, parece que é contraditório, mas não é contraditório. Então, eu queria gastar esses minutos aqui conversando com vocês, porque essa ideia de ênfase carismática unilateral, ela é muito relevante. Ela é muito relevante. Pastor, posso fazer um acréscimo aqui rapidinho? Pode, claro. Eu achei muito interessante, inclusive aquele livro que eu postei no grupo, o audiobook, sobre o avivamento no País de Gales. O que me espantou, e eu achei isso incrível, foi o finalzinho do livro, que, né, o autor ele faz questão de mencionar que foi um avivamento onde não houve registro de milagres de cura, pessoas sendo curadas. Claro que pode até ter acontecido, mas não houve registros. O principal registro que teve, né, no avivamento foi transformação das vidas. E isso foi tremendo. Achei fantástico essa citação do livro. Então, tio, depois, por isso que eu pedi para que nos trabalhos extras vocês compartilhassem entre o grupo, nosso grupo de WhatsApp, para isso, para que um material que você pegou, que você, né, rebuscou, passa para o outro, além dos que eu indiquei, porque esse é um assunto, irmãos, que nós temos que lembrar que existem muitos relatos, né? Existem, graças a Deus, um material farto. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba se perdendo um pouco. Por exemplo, que nem você falou agora. Nesse avivamento, lá não houve milagres, mas houve transformação de vidas. Ao mesmo tempo, não significa que onde tem milagres, que esteja tendo um avivamento. Agora, se onde está tendo milagres, está tendo transformações de vidas, é o mais importante, é o fruto do Espírito. Ou seja, ali aponta um caminho do avivamento. Aponta, mas não significa que esteja tendo. Por que eu estou sendo enfático aqui com relação aos dons? Geralmente, quando vemos uma pessoa com dons, ou vemos uma igreja com dons, a gente atribui a ela que ela está passando por um momento de avivamento. Pode ser que sim, mas pode ser que eles estejam só vivendo um momento apenas de visitação do Espírito Santo. Eu não estou menosprezando isso. Me entendam, irmãos. O que eu quero dizer é que a ênfase unilateral que nós, avivados e pentecostais, fazemos, acaba sendo muitas vezes um engodo nosso. Por que eu estou sendo tão enfático nisso? Irmãos, pastoreando há quase 30 anos e conhecendo muitos pastores e igrejas, geralmente são os irmãos mais virtuosos que dão mais trabalho, porque faltam profundidade bíblica. Muitas vezes, o que eu cansei de ver de pseudos pastores, até mesmo pastores, num primeiro momento piedosos, usando o nome de Deus, profetizando e depois fazendo atrocidades em nome de Deus. Eles se escondiam atrás dos dons, se escondiam atrás, muitas vezes, de uma manifestação espirituosa, como que se eu recebi do Espírito Santo uma iluminação, logo eu posso fazer o que eu bem entendo. Ou seja, há uma bagunça no povo avivado. E quando o reverendo ele faz essa citação, entenda, irmãos, uma coisa
é pegarmos o material tradicional de uma pessoa que a gente questiona tudo o que é pentecostal. O reverendo Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, são pessoas que eles caminham bem entre todas as denominações. Eles têm uma mensagem bem polida, bem bíblica. Eles fazem uma crítica à religião institucionalizada, ao tradicionalismo. Ele faz uma crítica aos erros doutrinários. Então, quando ele faz esses apontamentos, eu entendo perfeitamente o que ele está querendo dizer, porque, de fato, eu digo para os irmãos, muitos pastores que até começam bem os seus ministérios, eles, em virtude dessa ênfase unilateral, por exemplo, irmãos, é uma ênfase unilateral no dom de profecia. A igreja, tudo é voltado pelo dom de profecia. E aí o profeta sai da igreja, acabou a igreja. Ou seja, é isso que ele está querendo comentar. Muitas vezes não é que uma igreja não possa ter uma manifestação, mas não é o fato da manifestação espiritual ou do dom espiritual que aquela igreja, de fato, ela está vivendo o avivamento. Não. Então, a ênfase unilateral, ela acaba sendo um pouco doentia. Para eu concluir, para a gente encerrar esse bloco, é como, por exemplo, algumas igrejas foram levantadas por Deus com um ministério de louvor forte. Deus levantou essa igreja. Significa que o avivamento vai vir por causa do louvor? Nós não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, há uma clareza ali que Deus está sendo manifesto por meio daquela adoração. Agora, o problema é que quando esses irmãos eles acabam se enveredando, achando que eles são a última bolacha do pacote, e assim, irmãos, a gente, ao acompanhar alguns ministérios que foram muito usados por Deus na área da adoração, a gente depois acaba sabendo de que eles passaram por vários problemas, assim, e eu diria que, na minha opinião, talvez essa questão unilateral acaba sendo um engodo sem que eles percebam. Eu sei que isso tudo é muito difícil, é fácil falarmos de grupos que passam por movimentos, a gente não passou por um movimento assim de expressão nacional, então é fácil a gente julgar, mas eu queria só destacar isso com os irmãos, porque a ênfase unilateral em um aspecto não significa que é um avivamento. Vamos lá, no meio batista, no meio tradicional, no meio dos históricos, termos uma mensagem poderosa, termos uma mensagem bíblica, levarmos multidões às conversões, é um sinal de avivamento? Não necessariamente, mas é uma evidência de que Deus está salvando pessoas, o Espírito Santo está trabalhando. Nós também não podemos nos vangloriar por essa competência que Deus nos deu. Podem ver que as igrejas históricas elas têm um papel no meio do povo de Deus como que se fossem os mestres da teologia. Então, a gente não pode se considerar também a última bolacha do pacote, porque Deus nos usa no ensino. Agora, Deus está nos usando no ensino, estamos realmente fazendo com que o povo volte para a palavra. Isso é uma evidência do Espírito Santo entre nós. Então, o que o pastor aqui ele quer afirmar? Que as defesas unilaterais não são evidências de um avivamento, mas são o quê? São manifestações de que o Espírito Santo está trabalhando. Tá bom? Então, dizer que o Espírito Santo está trabalhando, isso é maravilhoso já. Então, eu vejo em toda a fala dele que é uma coisa tão simples de ver, eu vejo uma coisa tão óbvia, que é o seguinte: analisando o diagnóstico do pentecostal, visto como ele está falando, é assim, eles são mais mobilizados, são mais animados e fervorosos. Então, se contrapondo aos tradicionais. Por que eles falam isso? Por conta da forma de culto, da sua mobilização. Então, tem aquela questão estereótipa de que eles são mais fervorosos. Então, confunde com avivados, com avivamento. É isso que eu estou falando. Pela mobilização, por exemplo. Eles são mais dados a orar. Isso é claro, isso é fato. Isso é fato. Você vai numa igreja, eu vou numa igreja presbiteriana aqui em Ferraz,
mas não ora. Embora a oração é a vida inteira da gente. É a vida inteira, não é só na igreja. Mas quem em casa, em qualquer lugar. Mas você percebe que na hora de orar, as pessoas não gastam tempo a orar. Por isso que cria-se esse diagnóstico, esse rótulo. O pentecostal é mais dado a orar, tem ciclo de oração, gasta mais tempo com oração, entende que ele é mais fervoroso, que se mobiliza, então ganha esse rótulo. Mas não é avivamento. Então é fácil entender o que quer dizer. Sim, sim. Júnior, exatamente. Mas você vê, Júnior, esse é um assunto que, para quem é mais esclarecido, isso é muito lúcido, né? Mas, mesmo assim, é importante a gente estar fazendo esses apontamentos, porque nem todo mundo tem essa lucidez, né? Nem todo A gente mundo, né? convive já, por exemplo, há muito tempo no Evangelho, a gente sabe de uma reunião de um pessoal que é mais pentecostal, aí a gente acaba rotulando, fulano é mais avivado. Aí o Batista, mas eu tenho muitos irmãos da Igreja Batista que é animado, que é sério com Deus, que de orar e tudo, e tem aqueles que não são. Joia. Então, já o pentecostal já é dado que todos eles são mobilizados. Mas olha só, dentro dos pentecostais também, muitos têm essa vanglória de que eles são avivados, que eles são cheios do Espírito Santo, sendo que muitas vezes é só uma roupagem emotiva. Então, por isso que também essas questões e esses apontamentos do pastor é tanto esclarecedor ao seu público tradicional, quanto também é esclarecedor para aqueles pentecostais, porque, Júnior, eu que convivi com muitos pentecostais, é curioso, o irmão muitas vezes ele tá lá na carne pura, no portão da igreja, com piadinhas, ele entra dentro da igreja, parece que ele aperta um botão lá da emotividade, ele fica num frenesi, circuito. E aí parece que é o fogo puro. Aí ele sai da igreja, desliga o botão, parece... Aí eu digo, é por isso que você vê, é esclarecedor. Porque esse irmão, na realidade, ele tem o quê? Uma vida religiosa baseada o quê? Em emotividade. Isso não é espiritualidade. Emoções, 100% de emoções. Porque no dia que ele entender o que é realmente a espiritualidade, ele vai ver que o portão da igreja é tão santo quanto o trabalho, quanto a escola, quanto a faculdade, quanto o trabalho dele. Por isso que essa emancipação nada mais é do que fruto de uma ausência do verdadeiro conhecimento do que é ser pleno do Espírito Santo ou uma vida avivada, né? Tá bom, meus irmãos? Sensacionalismo com fervor do Espírito. É por isso que também é esclarecedor esses temas, né? Para todos os grupos. Joia? Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Mais algum apontamento? Não? Vamos dar uma pausa então para o nosso intervalo. Quero lembrar a todos que no início eu esqueci de dizer, as nossas aulas são sempre gravadas, né, irmãos? Joia? E tudo bem, irmãos? Vamos dar uma pausa então? Vamos? Sim, vamos. Então, joia, vamos dar a nossa pausa aqui. Depois eu vou estudar o conceito contrário desse aí, viu? Vou ver o outro lado. Ah, tá. É bom sempre ver os dois lados, né? Ah, sim, é óbvio, é bom sim. É bom a gente poder ver os dois lados, né? Exato. Joia. Então, vou parar aqui nossa gravação e vamos para o nosso café, tá bom? Ok. Joia.